Qual é o seu gênero cinematográfico favorito? Eu tenho alguns e um deles é o cinema de terror. E por isso eu decidi criar uma série nova aqui no canal. Esse é o primeiro filme de uma série que eu vou fazer analisando, trazendo resenhas, trazendo críticas aqui pro canal de filmes de terror clássicos de todas as épocas possíveis, de todos os estilos, de países diferentes, por mais que, por motivos óbvios, a princípio eu fale um pouco mais de filmes americanos, mas hoje, por exemplo, já não é um filme americano que eu vou resenhar aqui. E essa série, gente, vai ser baseada num livro que foi organizado por um cara chamado Steven Schneider, que é o livro 101 Filmes de Terror para Ver Antes de Morrer. Tem aquela série de livros que é o 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer, que eu acho que funciona bem como um guia. Porque quando você não sabe muito bem o que assistir, você quer mergulhar no cinema clássico, você quer sair da zona de conforto, ver filmes mais antigos, ver filmes de países diferentes, de gêneros diferentes, mas você não sabe por onde começar, pegar aquele livro, folhear, buscar como ele está em ordem cronológica, né? Filmes de décadas específicas, ler um pouco a sinopse, ajuda bastante nesse início. Eu usei bastante esse livro no começo da minha cinefilia, lá na virada, né, do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, quando eu era bem novinho ainda, e eu acho que esse livro, 101 Filmes de Terror para Ver Antes de Morrer, cumpre o mesmo papel. Então, gente, o que eu quero fazer aqui nessa série não é fazer uma curadoria minha. Eu não vou escolher os filmes que eu vou resenhar, eu vou seguir e eu vou fazer a crítica de 101 filmes de terror importantes da história do cinema, escolhidos pelo Steven Schneider. É óbvio que tem coisa muito boa que vai ficar de fora, é óbvio que essa lista, como qualquer outra lista, gente, não é uma lista definitiva, não é uma lista inquestionável, mas eu acho que com certeza, eu dei uma olhada, obviamente, os filmes que estão aqui, todos eles, ou pelo menos a maioria deles, são filmes importantíssimos e são filmes que eu quero discutir aqui no canal. Então, se você gosta de terror também, eu já peço para você deixar um like nesse vídeo, já se inscrever no canal, já clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, tanto de críticas quanto de outros tipos de vídeos que eu faço aqui no canal e também dos vídeos dessa série sobre os filmes de terror que você precisa ver antes de morrer. Hoje eu vou falar sobre um filme que não é americano, como eu falei, é O Gabinete do Dr. Caligari. E o que é engraçado, gente, quando a gente fala de filme de terror, é que, em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer quando o terror começou. Porque na literatura, o gênero de terror muitas vezes é associado ao Frankenstein de Mary Shelley, que é de 1808. Então, na literatura, por mais que tenha alguns livros, desculpa, com histórias mais fantásticas e que geravam mais desconforto, mais suspense, mais apreensão antes do Frankenstein, Frankenstein de Mary Shelley foi um fenômeno tão grande e ele era tão obviamente de um gênero novo que explorava o desconhecido de uma maneira nunca vista na literatura antes, e ele, por essas razões, acabou ganhando a alcunha de ser, depois, claro, né, posteriormente, considerado o primeiro livro de terror. E é claro que depois veio Drácula, depois vieram outros livros que vieram a confirmar que estava nascendo ali um gênero. No cinema é mais difícil ainda a gente identificar quando começou o gênero de terror. Porque quando a gente estuda cinema, a gente precisa primeiro estabelecer quando o cinema começou. Muita gente considera que o cinema começou em 1895, com a primeira exibição lá dos irmãos Lumière, né, do filme da chegada do trem à estação, porque aquela foi a primeira exibição pública paga de um filme, foi a primeira vez que existia uma sala de exibição na qual as pessoas se reuniram para assistir a um filme, né, entre aspas, porque eram imagens ali, não dá nem para dizer documentais, mas registros de pessoas chegando ali na estação de trem. Mas antes disso, durante vários séculos, inclusive, gente, porque isso já vem lá desde o século XVII, por exemplo, já existiam espetáculos de imagens em movimento, porque tinham várias geringonças que eram criadas na tentativa, que já era uma tentativa antiga de muita gente, de criar imagens em movimento, todas elas, ou a maioria delas, associadas ao espetáculo de Lanterna Mágica, né, que era aquele espetáculo de projeção de luz na parede e que fazia aquela ilusão bem rudimentar mesmo
de movimento das imagens, e dentro desses espetáculos de Lanterna Mágica tinha um espetáculo que ficou muito famoso em algum momento específico ali, principalmente na virada do século XVIII para o século XIX, que era o espetáculo de fantasmagoria, como eles chamavam, que era nada mais nada menos do que projeções de Lanterna Mágica numa sala escura, com uma trilha sonora ambiente que criava um certo clima de terror, clima de suspense, e essas imagens eram imagens projetadas de bruxas, de monstros, de demônios, e inclusive teve uma época ali nessa virada do século XVIII para o XIX, em que era muito comum que pessoas se drogassem para ir a essas exibições, era uma, sei lá, era um grande evento no qual as pessoas se reuniam para ser assustadas, para ter uma experiência sobrenatural, e já dá para dizer que aquilo ali era uma experiência de terror, mesmo que a gente não possa chamar esses espetáculos de Lanterna Mágica e similares de cinema ainda. Já quando a gente ultrapassa a marca ali de 1895, que foi quando o cinema começou oficialmente, ou quando a maioria das pessoas consideram que o cinema começou, aí, claro, já dá pra gente pegar os filmes do Méliès, por exemplo, que ele fazia aqueles filmes de truques de mágica, e ele usava muito nos seus filmes esse tipo de elemento sobrenatural, esse tipo de elemento mágico, místico, que, claro, que constitui durante boa parte da história do gênero do terror, tanto na literatura quanto no cinema, a iconografia que a gente associa ao terror. Mas aí, claro, né, passando ali do Lumière, vieram filmes que já tinham uma proposta um pouco mais direta de assustar. Inclusive tem ali, logo no começo do século XX, a adaptação do Frankenstein, por exemplo. Tem outros filmes, mas a maioria das pessoas, quando pensa em cinema de terror, pensa ali num marco inicial do gênero, como um gênero forte, como um gênero impactante culturalmente, e que tinha uma, como que eu posso dizer, uma frequência de produção maior, e de filmes que faziam mais sucesso, de filmes que tinham uma envergadura e que tinham uma penetração na sociedade maior, a gente lembra da década de 20, normalmente na Alemanha, durante o período do expressionismo alemão. O expressionismo, que era um movimento artístico que vinha das artes plásticas, que vinha da pintura, né, que vinha da música, do teatro, de outras artes, e que no cinema acabou sendo modificado um pouco, né? Óbvio, teve que ser adaptado para o cinema, mas era no cinema um movimento cinematográfico que usava a distorção do universo do filme, a distorção dos cenários, a distorção dos elementos de fotografia, a distorção, inclusive o exagero das expressões, né, dos atores, daí o termo expressionismo, que também estava associado a isso, para falar do que assombrava os personagens. Então é como se a dor, como se o medo, como se o pavor, como se o delírio, a loucura dos personagens se refletisse formalmente na trilha sonora, nas expressões dos atores e principalmente na direção de arte. E o primeiro filme do movimento expressionista alemão no cinema, que foi um marco inicial e que até hoje é um filme paradigmático desse movimento, e que todo mundo que gosta de filme de terror e quer assistir a filmes de outras épocas, quer entender um pouco mais da história do cinema de terror, precisa assistir, é O Gabinete do Dr. Caligari, dirigido pelo Robert Verne, de 1919. O hipnotista conhecido como Dr. Caligari, Werner Krauss, usa um sonâmbulo, Konrad Veidt, em um espetáculo de rua. Simultaneamente, assassinatos começam a acontecer na cidade. O texto mais famoso sobre o gabinete do Dr. Caligari é o texto do Krakauer, que enfim, faz parte de um livro famoso chamado de Caligari a Hitler. Eu não concordo muito com a visão do Krakauer, porque ele usava o Gabinete do Dr. Caligari e outros filmes do expressionismo alemão para falar da Alemanha naquela época. Porque, claro, gente, a gente está falando da Alemanha, que é a Alemanha da República de Weimar, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, mas que aqui em 1919 já estava ali gestando um espírito do tempo que ia, alguns anos depois, culminar na ascensão do Partido Nazista ao poder e em tudo que a gente já sabe que aconteceu. Então a gente está falando do período entre guerras na Alemanha,
entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda, que a gente sabe que estão relacionados, né? Porque a derrota humilhante da Alemanha no final da Primeira Guerra ajudou a criar aquele sentimento nacionalista e de vingança que ia ser o combustível do Partido Nazista para começar a Segunda Guerra Mundial algumas décadas depois, 2 décadas depois. Então, o que o Krakauer fala é que alguns filmes, ou a maioria dos filmes do expressionismo alemão, já eram, de certa forma, ou representações de medos, representações do espírito do tempo alemão naquele momento, e em alguns momentos ele até diz que eram metáforas diretas do que estava acontecendo na Alemanha. Por exemplo, ele fala que o Gabinete do Dr. Caligari era uma metáfora muito óbvia do espírito totalitarista, do espírito autoritário do alemão naquele momento, porque é um filme sobre um homem que está usando o outro praticamente como títere para assassinar pessoas. Então, para o Krakauer, isso era uma analogia óbvia de um espírito autoritário alemão que subia ao poder e usava o povo para fazer aquilo que eles estavam sendo manipulados para fazer. Como eu falei, eu não assino 100% do que o Krakauer fala, mas com certeza, gente, esse é um filme paradigmático. Ele é um filme que ele é um marco do modo de fazer filme, de construir ideias narrativas do expressionismo alemão, porque ele é um filme muito barato. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão ver aqueles cenários que vocês veem, que não são nada realistas, nada naturalistas, são cenários desenhados com aquelas linhas disformes, tudo meio torto, tudo meio inclinado. Aquilo é feito, na maioria das vezes, de papel. Então aquilo é papel mesmo, desenhado, recortado, pintado, para compor aquelas formas que a gente vê no fundo, nas paredes, nos objetos de cena, por exemplo. E essa associação entre o pavor daquela cidadezinha pequena, naquela época de bastante obscurantismo, né, em que tinha muita fofoca e as pessoas ficavam muito assustadas com pequenas coisas que aconteciam ali no vilarejo ou no vilarejo vizinho, e como esse medo crescente daquela população estava refletido nos cenários, que são cenários distorcidos, são cenários de pesadelo. Num filme que fala sobre sonambulismo, por exemplo, tudo isso é muito representativo de o que foi o expressionismo alemão. Quando a gente discutir outros filmes do movimento, porque é óbvio que para falar de terror e para falar da história do terror a gente vai ter que voltar para a década de 20 outras vezes para falar de outros filmes do expressionismo alemão, a gente vai começar a ver as sutilezas e a gente vai começar a ver como esse movimento cinematográfico começou a se transmutar em filmes que não eram tão como que eu posso dizer, não eram tão didáticos nessa representação dos pesadelos, dos medos dos personagens através dos cenários. O medo trabalhado aqui é o medo do desconhecido, é o medo do estranho, é o medo do místico, é o medo do além-vida, das coisas sobrenaturais, que é o que vai pautar o cinema de terror durante muito tempo, principalmente na primeira metade ali do século XX até a virada entre a década de 50 e 60. E aqui, como eu falei anteriormente, né, o segredo da construção visual do filme está na direção de arte. Porque como é um filme de 1919, a gente tem que perceber e a gente tem que entender quando a gente assiste a um filme desse, a gente tem que virar a chavinha e fazer essa adaptação, essa contextualização, que é um filme ainda muito rudimentar em alguns elementos, por exemplo, como na montagem. E também no tipo de movimento de câmera que é usado, o filme praticamente não tem movimento de câmera. Lá no começo do cinema, os filmes eram construídos em tablôs, ou seja, eram quadros fixos que pareciam imagens de uma pessoa na plateia assistindo a uma cena no teatro. Então tinha ali a organização da mise-en-scène e tudo era representado dentro do quadro, nada extrapolava o quadro, e também a decupagem dentro do quadro também era muito limitada, e isso acontece mais ou menos aqui. Por mais que aqui já tenha, por exemplo, close-up nos atores, o tipo de plano vai variando, mas se você for perceber, são quadros que são tablôs, são quadros que são bem ali decorados, organizados na direção de arte, para que tudo aconteça dentro deles, os personagens entram e saem por um lado do quadro ou pelo outro, né? É bem isso, ou às vezes, poucas vezes por cima ou por baixo, mas não existe movimento de câmera, não existe uma decupagem mais
sofisticada. Portanto, toda a expressão do filme é feita através dos cenários e também das atuações dos atores, que também são bastante expressionistas. Olha, por exemplo, ali no momento da primeira apresentação do Sonâmbulo, naquele espetáculo de carnaval, que o mestre de cerimônias ali, o Dr. Caligari, tá dando para um grupo de pessoas, e vocês já podem ver aquela maquiagem muito marcada, muito branca, com as olheiras muito negras, e a maneira com que o ator se expressa, né, e que ele articula ali as palavras, né, mesmo que seja um filme mudo e a gente não esteja ouvindo o que ele tá falando, né? É um ator, o Conrad Veidt, que inclusive vai migrar depois para os Estados Unidos. Ele tá lá em Casablanca, ele é o cara lá que trabalha no Hotel Casablanca, onde os personagens vão lá confraternizar, passar um tempo ali de entretenimento, etc. E também percebam, obviamente, que os objetos de cena, se é que dá pra chamar eles assim, porque como eu falei, muitas vezes é papel recortado, fingindo que é uma cadeira ou que é uma janela, por exemplo, mas percebam que eles são todos bastante deformados, eles têm uma forma que é muito mais associada a um pesadelo, parece muito mais um cenário de pesadelo do que naturalistas. Não esperem, gente, nenhum tipo de naturalismo, nenhum tipo de horror mais explícito, mas uma sensação constante de tensão, uma sensação constante de a gente estar entrando num universo proibido, místico, sobrenatural. E é um filme que, na minha opinião, se mantém bem ainda 100 anos depois, 105 anos depois, já que eu tô fazendo esse vídeo em 2024. Eu lembro que ali, no começo da década de 2010, por exemplo, teve aquele texto famoso do The Guardian em que um crítico cunhou o termo pós-horror. E ele estava se referindo aos filmes de terror de hoje, que para ele são filmes que têm menos terror explícito, têm menos sustos, jump scares, e são mais atmosféricos, porque eles são filmes sobre traumas, sobre a dor dos personagens, sobre temas maiores, usando o terror para lidar, para tratar esses temas, né, como a morte, como o luto, etc. E eu acho que esse é um termo muito errado, né? Muito já foi discutido sobre isso. E o Gabinete do Dr. Caligari é prova disso, porque se existe pós-horror, se essa definição que ele deu de pós-horror, de filmes de terror que são mais atmosféricos, mais tensos, mais sombrios, que não tem tantos sustos, não são tão naturalistas e também não tem tanto terror explícito, mas estão falando sobre personagens com pesadelos, com medos, com angústias muito grandes, e a atmosfera do filme vem dessa angústia, O Gabinete do Dr. Caligari seria um filme de pós-horror lançado 105 anos atrás. Uma característica que vocês vão perceber dos filmes do expressionismo alemão é que, ao contrário de alguns filmes que a gente vai discutir aqui nessa série, eu já vou avisando vocês, os filmes expressionistas normalmente se passou 100 anos e eles continuam bons, eles continuam impactantes, eles continuam tensos, eles continuam pelo menos esquisitos, bizarros, estranhos. Então se você assistir ao filme O Gabinete do Dr. Caligari ou algum dos próximos que a gente vai discutir aqui e você se sentir assim, desconfortável, mesmo que você não tenha medo, mesmo que você não se envolva com os personagens, esse é o objetivo, e esse é um dos objetivos pelo menos, e é uma das provas de que o filme se manteve bom, se manteve impactante ao longo de todo esse tempo. Eu quero muito que vocês acompanhem essa série comigo. Se você não tem o hábito de assistir a filmes mais antigos, usa isso aqui, essa série, como uma oportunidade. Toma essa decisão de assistir aos filmes que eu comentar aqui e depois ver a crítica junto comigo. Eu acho que pode ser um processo muito legal. E aí, se você for fazer isso, o primeiro filme que você tem que assistir é O Gabinete do Dr. Caligari, de 1919, beleza? Se você gostou desse vídeo, se você gostou da proposta dessa série, curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Façam isso, gente, porque esse vídeo aqui não é um vídeo que vai ser fácil de fazer o algoritmo espalhar para muita gente. Então, para mostrar que você gosta da ideia e para dar o seu apoio para o canal, para que esse tipo de vídeo também seja viabilizado e não só os vídeos sobre estreias da semana, você precisa contar para o algoritmo que você gostou da ideia e que você gostou do vídeo. Então faz isso dando um like, se inscrevendo e fazendo tudo que vocês já sabem, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!